Essa norma internacional que já existe aí, que já é consagrada há vários anos em identificação automática. Muito bem. Olha, pode ser onde quiser. Precisa-se que ela consiga ler o tag que está no veículo. Como os veículos estão adotando a posição no vidro, colocar o tag no vidro, a antena precisa ficar superior, porque se ela ficar no solo, ela não vai enxergar o vidro do veículo. E no caso específico de sistema automático de identificação de veículos, tem uma série de outros problemas operacionais que a gente tem que equacionar. Por isso, colocar a antena baixa, eu vou lhe mostrar, não serve. Imagine vários caminhões, um andando atrás do outro num congestionamento. Todos eles com suas placas eletrônicas, né? O único jeito de você conseguir ler todos os caminhões e, pelo menos, ter uma certa visada dessa antena é que a antena leitora esteja no alto. Então, o sistema para veículo tem que ler congestionamento, tem que ler veículos um atrás do outro, tem que ver veículos ao lado, tem que ler motocicletas. E o principal, gente, uma lei, a Lei 212, né, que criou praticamente o CINIAV, quando o Denatran entrou nisso firme para normatizar o sistema, ela dizia que esse sistema deveria ser capaz de ler veículos. Ô Maurício, como vai? Olha, é um dos homens da empresa que eu falei para vocês que está bem à frente no sistema. Você não estava aqui quando eu lembrei que a empresa do Rio está bem adiantada nisso aí. A lei dizia que o veículo tem que ser identificado pelo menos até 160 km por hora. Então, antenas de novo para cima. Embaixo, há problemas se você colocar uma antena sem visada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as perguntas todas no final, que aí a gente pode, tudo está sendo filmado, e aí a gente precisa gravar as perguntas para poder quem está assistindo pela televisão acompanhar. Só queria lançar essa pergunta pode, meu nome é César Abrantes, sou sócio aqui do clube, e eu estou perguntando porque hoje, só por similaridade, até curiosidade também, eu sou, além de engenheiro, eu também sou comissário técnico desportivo da Federação de Automobilismo, e nós temos uns transponder que é colocado numas caixinhas embaixo dos carros e lê até 200 e poucos quilômetros por hora, nos dá a passagem, o tempo de volta e outras informações por sistema de computador, entendeu? Eu uso isso na corrida de kart. Eles pregam no kart para a gente correr. Eu sou ex-kartista, entendeu? Eu fui da federação lá em Minas Gerais de kart. Obrigado. Ok. Bom, continuando. Temos aqui escrito sistema ponto a ponto, tá? O CINIAV ainda não está implantado. Eu já falei para os senhores que provavelmente o Rio de Janeiro seja um dos primeiros que consiga implantar o CINIAV. Se não for o Rio, vai ser um outro estado qualquer, mas o CINIAV ainda não está no ar. O Denatran está ainda acertando as arestas do CINIAV, mas está a ponto de ser colocado. O que é o sistema ponto a ponto? O Estado de São Paulo precisava, com uma certa urgência, resolver um problema de pedágios automáticos lá dentro do Estado. A Artesp, né, que é a agência do Estado de São Paulo que cuida do trânsito, tinha esse problema. E ela passou a procurar maneiras de resolver, de trabalhar com a identificação automática de veículo para a cobrança de pedágio. E nessas procuras todas, ela foi conhecer o CINIAV, que já estava normatizado, já estava bastante adiantado, e procurou o Von Braun, por saber que o Von Braun foi uma das empresas, foi a empresa que desenvolveu o sistema, criou a parte técnica do CINIAV, e o Von Braun criou para eles esse sistema que pudesse fazer identificação de veículo, com uma premissa. A premissa é que fosse o mais parecido com o CINIAV possível. Porque o Estado de São Paulo, assim que o CINIAV estiver no ar, o Estado, a Artesp, quer se incorporar ao CINIAV. Ela quer usar os mesmos protocolos que o CINIAV usar, ela quer usar a mesma tecnologia do CINIAV,
Só que ela não podia esperar. O São Paulo, o Estado não queria esperar que o Denatran terminasse e implantasse no Brasil, e ela tinha muita urgência de acertar esse problema de identificação de veículos. Muito bem. E era a premissa, então, que o sistema fosse o mais semelhante possível ao CINIAV. E foi criado esse sistema ponto a ponto, que hoje está montado em algumas estradas do Estado. Essa montagem aconteceu há 2, 3 meses atrás, a inauguração. Já tem isso entre Campinas e Sorocaba, vários portais com essas antenas leitoras, e veículos da cidade de Indaiatuba estão sendo cadastrados para instalar esses transponders, porque foi escolhido alguns lugares que o pedágio lá era muito caro, as pessoas reclamavam muito daqueles pedágios, pagava R$10 de ida, R$10 de volta, entre duas cidades próximas, onerava muito a população. Por isso escolheram esses lugares para fazer o teste piloto. E essas duas cidades que eu mencionei para vocês, o pedágio era R$10 cada vez que passava. Agora, os usuários que instalaram esse sistema nos seus veículos pagam R$2 por passagem num pedágio, depois mais R$2 em cada porte, porque eles passam em alta velocidade por aí. Então, o sistema ponto a ponto é um sistema de pedágio, hoje, que usa tecnologia quase CINIAV. Eu não posso dizer que é CINIAV, porque o protocolo é diferente, mas a frequência é a mesma, os equipamentos são semelhantíssimos ao CINIAV, e no momento que o Estado de São Paulo for aderir, for transformar esses sistemas de cobrança de pedágio CINIAV, o que eles terão que fazer é a mudança de firmware só, de firmware nos seus leitores, porque talvez de tags, trocar algum tipo de tag. Bom, inicialmente, o sistema foi bolado para poder colocar chips passivos, como eu falei para os senhores. Mas se sabe que o desenvolvimento de um chip passivo no mundo, nem no Brasil, demora de 1 a 2 anos, desde o início, quando você começa a ter a ideia, bolar a arquitetura do sistema, até chegar num componente eletrônico, é um investimento de muito tempo, e as foundries que produzem chips pelo mundo, que fazem commodities aí, não querem investir se não vender pelo menos 100, 200 milhões de chips. O investimento para se construir um chip costuma ser muito grande. E o CINIAV precisava considerar essa possibilidade. Então, o que foi pensado? Foi pensado de uma maneira que o CINIAV pudesse iniciar com os chips chamados semiativos, que é a placa eletrônica semelhante à que se coloca nos pedágios hoje. E esperava-se uma evolução rápida até que o mundo conseguisse fazer um chip passivo para o CINIAV. Alguém poderia dizer, mas o sistema de RFID já existe há muitos anos, e os chips de RFID são passivos. Né? Você compra por $1 etiquetas de plástico que você cola em qualquer produto que você se interesse, e depois, de longe, com o sistema de RFID, você lê aquela etiqueta, aquele tag lá dentro. Isso já existe. Mas o CINIAV era para identificação de veículos, era placa eletrônica. Precisava de algo que fosse não clonável, fosse algo que tivesse segurança. Esses chips, hoje, qualquer pessoa que compre um leitor, qualquer empresa que tenha um leitor de RFID, lê um chip convencional de RFID. Para o CINIAV, isso é inadmissível, é impossível. Você não poderia colocar um chip destes nos veículos, porque aí tiraria a segurança das pessoas, tiraria a privacidade. Outras pessoas não autorizadas, que não os agentes do governo, com leitores de RFID, poderiam ler o seu veículo. Ó, o veículo passou aqui, agora passou lá. Isso não serviria. Precisaria ter um sistema que fosse criptografado, de tal modo que leitores de RFID não autorizados não conseguissem jamais ler esses tags. A chave da questão era a criptografia. E os CIs que existem pelo mundo, as commodities, os fabricantes de tags e de circuitos integrados passivos, não têm criptografia, ainda não tinham. Por isso, o CINIAV foi bolado para começar com CI semiativo. Mas, senhores, em muito pouco tempo, há uns 6, 7 meses atrás, quando se realmente pôs-se o pé no acelerador sobre esse tipo de coisa, foi desenvolvido no Brasil CIs passivos, especificamente para RFID. E 2 empresas já estão com seus CIs prontos. O Von Braun é uma delas. Eu vou mostrar mais à frente para vocês uns testes de CIs passivos, e o CITEC, lá no Rio Grande do Sul, é outra que também está com chip pronto. Eu, pessoalmente, vi o chip deles. Isso mostra um avanço muito grande, muito rápido na tecnologia brasileira. Nós, no Brasil, aqui, conseguimos rapidamente
em termos de pesquisa, desenvolver algo que as grandes empresas aí fora não queriam investir por ser muito caro. Eles diziam que os 50 milhões de veículos que o Brasil tem não seriam suficientes para abrir o investimento na construção de um CI passivo com criptografia, algo que não estava normatizado até o momento. E hoje já está para sair a norma ISO 18000, que normatiza a criptografia. O sistema ponto a ponto, agora, como exemplo que eu falo para vocês, que é esse sistema que São Paulo está usando agora para cobrar pedágio, muito semelhante ao que será o Cineave, está instalado em alguns pontos nessa rodovia Santos Dumont, está aí uma foto como exemplo, já funcionando, já tem mais de 4.000 carros cadastrados e rodando lá, sendo pedagiados por este sistema. Algumas fotos da montagem. Temos aí o pórtico perto do aeroporto de Viracopos, onde quando o carro passa aí de baixo, ele é cobrado. A própria praça de pedágio, o carro que tem o seu tag do sistema ponto a ponto, já é cobrado automaticamente, ele não precisa, ele só... Neste caso, é stop and go. Ele para, olha para o pessoal, o sistema já abre, cancela na hora. E na estrada Itatiba-Jundiaí não se para, ele passa direto pelo pedágio. São fotos de exemplos de testes aí, carros coladinhos um no outro, perfeitamente são identificados, tanto da frente quanto de trás, sem erro. Uma tela mostrando para os senhores o sistema que está funcionando hoje lá nos pedágios. Essa é a tela de controle do operador, que examina, que nota quando o carro passa. Temos ali a placa do veículo. Se houver algum problema, ele tem a possibilidade de bater uma senha de confirmação. Isso é apenas um exemplo para mostrar para os senhores que o sistema está funcionando, já existe. Não está sendo para identificação de veículos, está sendo aplicado para cobrança de pedágio. E eu insisto que só está assim porque ainda o Denatran não finalizou e não colocou o sistema de identificação de veículos geral no Brasil. Mas assim que ele colocar, é coisa, eu acredito, isso é coisa pessoal. Não passa do começo do ano que vem, isso aí já está sendo implantado. Esse sistema vai imediatamente migrar para ficar igual ao Cineave. Foi feito para que seja fácil fazer isso. Mais uma tela de controle, né, que mostra o funcionamento nas praças de pedágio. Itatiba, carro sendo identificado. Essa foto, vamos falar um pouquinho das possibilidades desse sistema de identificação de veículo e de possibilidades de tentativa de fraude que os clientes podem ter, para eu chegar para os senhores, porque é importante termos, além da identificação por rádio, mantermos ainda por um bom tempo uma identificação convencional por fotografia. Os senhores imaginem que todos os veículos hoje, então, tenham o seu tag de radiofrequência funcionando e sendo identificados ao passar pelas estradas, aí, pelas próprias ruas da cidade, debaixo das suas antenas. E um motorista mal intencionado, ele quer fraudar o sistema. Ele, por exemplo, arranca o tag do vidro, ele não quer ser identificado. Fala, eu acabei de roubar esse carro, eu vou arrancar o tag do vidro aqui, vou passar para não quero ser visto. Nesses sistemas de pedágio, já foi instalado, eu insisto que é piloto, que é teste, junto com o sistema de radiofrequência, os sistemas de câmera convencionais, chamadas de OCR, Line Scan, que também fotografam a placa do carro. Qual é a ideia? O veículo, ao passar aí, ele é fotografado, o sistema lê a placa, confere dentro do computador se aquele veículo faz parte da base de dados que deveria ter o tag, e digamos que faça parte, e ele não conseguiu ler o tag, porque o mal intencionado arrancou o tag. Isso aí manda um aviso imediatamente para uma lista negra, um aviso para a polícia, fala, olha, há algo errado, passou um veículo aqui sem placa. Então, a identificação por placa, por fotografia, é algo muito bom, que deve trabalhar junto com o sistema de RF, porque ele dá suporte no caso de enforcement, no caso de tentativa de fraude. Mais fotos mostrando para os senhores esse exemplo lá de Itatiba, de Indaiatuba, onde está instalado. Você nem vê antenas de RF, olha, essa foto da esquerda, as antenas estão aí próximas desses canos verticais, mas estão embutidas no teto. É um sistema limpo, né? Não tem poluição visual, e os carros passam aí pelo pedágio, os que têm tag são imediatamente lidos por aí. Essa é na estrada de Jundiaí para Itatiba. Esse é o caso que não é stop and go, os carros passam direto aí debaixo desse pedágio.
O sistema consegue ler até 200 km por hora. A lei diz que ele tem que ler até 160. Se recomenda que no pedágio, vocês devem estar acostumados a passar nesses pedágios aí, de sem parar, que não passe de 40, né? Mas os moradores dessa região que se cadastraram, que estão pagando pedágio por esse sistema ponto a ponto, que é irmão gêmeo do Cineave, já aprenderam que o sistema é muito eficiente, eles já passam a quase 150 por hora. Já teve cara maluco aí que foi multado por isso. Passou a quase 150 no pedágio. Claro que o cara do pedágio avisou, falou, tem um doido, a polícia pegou ele logo abaixo. Mas a passar a 100 por hora aí, eles estão passando direto. E o sistema abre tranquilamente e cobra o pedágio, não tem problema. Essa tecnologia, eu considero realmente, esses 4 anos que a gente vem desenvolvendo isso, e de novo está aqui o Maurício, que foi um grande colaborador, não só para desenvolvimento dessa tecnologia, mas ele deu muito palpite técnico. O Maurício e sua equipe aí colaboraram tecnicamente muito também no desenvolvimento, colocando para chegar onde nós chegamos hoje. Fazer esse sistema já praticamente funcionando e sem falhas. Mais exemplos de telas de sistema, aquela caixinha, por exemplo, aquela é a caixa que se usa quando o cliente chega com seu veículo para ser cadastrado no sistema e precisa gravar o tag, né? Precisa colocar a criptografia dentro do tag, precisa identificar aquele tag com aquela placa daquele veículo para depois pegar o tag e colar no veículo. Os tags são virgens, você pega um tag virgem, coloca nessa máquina aí dentro, é uma máquina controlada por um computador, que cria a placa do veículo. Novamente, fotos dos pórticos onde está funcionando, nessas rodovias. Ali do lado esquerdo, a foto de um tag, o tag atual, que é um tag protótipo feito pelo próprio Von Braun mesmo, por enquanto, antes que as empresas passem a fabricar. Hoje nós temos várias empresas já fabricando esses tags. Pelo menos 3 já estão fabricando. Mais uma foto do sistema funcionando com vários veículos. Um local de controle do sistema. Também, nós temos para mostrar hoje, é o sistema ponto a ponto, senhores, porque o Cineave realmente ainda não está no ar. Mas eu insisto que eles são iguais. Então serve muito bem para mostrar em que estágio estamos de tecnologia, em que estágio estamos de implantação de sistemas funcionando. Mais exemplos, o Maurício conhece essa pessoa. Acho que essa foto, inclusive, é coisa tua. Esse gravador de tags aí é diferente daquele primeiro que eu mostrei. Um sistema de controle de operação.